Estamos no mês de agosto, o mês vocacional. E é claro que no mês de agosto nós rezamos, meditamos todas as vocações leigas, sacerdotais, religiosas. Mas neste vídeo gostaria de rezar e conversar, partilhar um pouquinho sobre a vocação ao sacerdócio e, de modo especial, a vocação para ser padre diocesano, Diocese de Itapeva. Na alegria do Evangelho, servimos a Cristo e a sua Igreja nessa diocese, nós, os padres diocesanos. Somos uma família que reza, uma família que serve a Deus, uma família que serve a Cristo. O padre diocesano é aquele que também, a exemplo de todos os vocacionados, ouviu o chamado, escutou o chamado e disse o seu sim. E depois de um longo tempo de preparação, de formação no seminário, mais ou menos 8, 9 anos, foi ordenado primeiro diácono e depois sacerdote. Ser sacerdote, ser padre, é uma alegria. É uma decisão da qual a gente não se arrepende. Deus, ou Cristo Jesus, nos chama para a alegria, nos chama para a felicidade. É claro que temos as dificuldades. O chamado, ele contempla também a cruz, mas o Senhor, ele está sempre conosco, nos sustentando. E é por isso que neste dia, é por isso que neste mês de agosto, eu quero convidar você jovem, você rapaz, você que já está participando da vida da igreja, na sua comunidade, na sua paróquia. Converse com o seu padre, fale a ele do seu desejo de se tornar ou de fazer uma experiência em um encontro vocacional, para posteriormente, quem sabe por que não, se tornar um padre diocesano, um sacerdote na nossa diocese, para servir a Cristo, servir a sua igreja na diocese de Itapeva. Mais uma vez falando, padres diocesanos, somos uma família feliz. Venha você também fazer parte dessa família. Padres diocesanos, ordenados para amar e servir. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, família Paróquia São Paulo Apóstolo, os visitantes, as comunidades que nos ajudam na liturgia, vocês que rezam conosco de suas casas, a irmã Daiane, no final vou apresentá-la,
que está conosco hoje nesta celebração, todos nós que viemos para essa missa, para essa Eucaristia. Estamos dentro de uma novena, dentro de uma caminhada, e queremos preparar os nossos corações para celebrar e celebrar bem a solenidade do Pentecostes, a solenidade do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo já foi derramado há 2000 anos atrás, mas ele continua sendo derramado sobre a igreja, sobre nós. Mas a ação do Espírito Santo em nós e na igreja, a graça é de Deus, mas depende, claro, do nosso esforço, da nossa participação, da nossa colaboração. Então, que no decorrer dessa novena, nós possamos nos abrir à graça, à ação de Deus, à graça e ação do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar que nós continuamos no tempo do ressuscitado. Por isso que nós temos aqui essa vela bonita, o círio pascal, que nos lembra que o ressuscitado se faz presente, vivo em nosso meio. Claro, morreu na cruz, foi sepultado, mas o nosso Deus não é o Deus da cruz, não é o Deus morto do sepulcro, o Senhor morto. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que se faz presente. E nesse tempo, de modo especial, ele é representado por essa vela grande, que nos mostra que ele está conosco, que ele é a nossa luz, que ele ilumina a caminhada da nossa igreja. Se estamos no tempo da ressurreição, no tempo do ressuscitado, é necessário que nós também nos abramos para que nós possamos ressurgir com o ressuscitado. Muito bem, estamos na novena, na preparação para a solenidade do Pentecostes, do Espírito Santo. Ao fundo, em faixas, enfim, estão os dons do Espírito Santo. Frâmulas, lembrei. Sabedoria, entendimento, conselho, temor de Deus, fortaleza, ciência e piedade. Claro que esses dons nós aprendemos na catequese, de modo especial quando nós nos preparamos para o crisma. Mas eu gostaria de falar de uma fala de Jesus no Evangelho de hoje, para que nós possamos meditar, claro, sobre ela. Olha só, Jesus em oração ao Pai, rezando pelos apóstolos, pelos discípulos. Jesus está meio como que se despedindo, mas ele está, vamos dizer assim, consagrando os seus a Deus, nessa bonita oração chamada de oração sacerdotal de Jesus. Mas olha só essa fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Agora que eu quero que vocês prestem atenção, para que eles sejam um, como nós somos um. Gostaria de meditar um pouquinho sobre a unidade. A unidade que é um fruto, que é um dom do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que é um fruto, é um dom do Espírito Santo, a unidade, ela é assim como que um requisito para que o Espírito Santo possa ser derramado, ou nós possamos acolher o Espírito Santo na vida da nossa igreja. Eu gosto de lembrar, e nesse tempo sempre eu lembro, de um canto antigo da nossa igreja: estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Olha só, é importante que nós tenhamos bem claro: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da unidade. E tem um outro Espírito também, que não é o Espírito Santo, que é o Espírito da desunião, que é o Espírito da separação. Nós damos um nome para este Espírito, que na verdade é o serviço dele, vamos dizer assim, esse nome: diabo, diabolos, o divisor, aquele que divide. E aí, quem sabe se nós tivéssemos que fazer assim uma pergunta, uma investigação, não sei, ou se quiséssemos saber, nessa comunidade, nesse lugar, nesse grupo de pessoas,
Nesse grupo de padres da nossa diocese, quem é que está presente? O Espírito Santo ou outro Espírito? Que nem vamos falar o nome. É fácil. É só nós olharmos, vamos dizer assim, o quanto de unidade há entre nós, o quanto de unidade há nesse grupo, o quanto de unidade há entre eles. Quanto mais unidade, mais presença do Espírito Santo. Quanto mais desunião, quanto mais partido, quanto mais divisão, é o outro Espírito que está presente. Que Deus nos livre e nos guarde dele, é claro. Olha só que bonito, como o Espírito Santo faz bem à igreja e como é necessário o Espírito Santo à igreja para que haja esta unidade. É claro que nós já estamos unidos. Eu ia falar uma palavra, mas enfim, nós já estamos unidos. Quando é que nós fomos unidos? Quando nós fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós nos tornamos uma grande família, uma grande comunidade. Por que que nós nos tornamos? Porque nós nos tornamos membros do corpo de Cristo Jesus. Se somos cristãos, se somos batizados, estamos unidos uns aos outros, por meio de Cristo Jesus. Ah, isso é pouco? Bom, nós temos a Eucaristia nos une, a Eucaristia nos faz comunidade, a Eucaristia nos faz igreja, claro, de modo especial quando comungamos. Mas essa comunhão, ela pode ser assim, vamos dizer, atrapalhada pelo outro Espírito. E aí é que é necessário a presença do Espírito Santo entre nós. E é necessário a nossa abertura. É necessário que nós colaboremos, que nós nos ajudemos, ou ajudemos o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando na nossa igreja, já deve ter acontecido aqui, a igreja sinodal, que o Papa Francisco está falando muito ultimamente. Por uma igreja sinodal. O que quer dizer sínodo? A palavra quer dizer caminhar juntos. E quando é que nós caminhamos juntos? Quando nós estamos unidos. Se uma pastoral quer fazer uma coisa, a outra quer fazer uma outra coisa, claro que cada pastoral tem o seu carisma, a sua espiritualidade, mas se nós estamos desunidos, caminhando em direção diferente, como é que pode estar ali o Espírito Santo? Claro que esses dons, eles são importantes. Peçamos e queiramos o dom da unidade. Colaboremos, ajudemos Deus, a graça de Deus, trabalhemos juntos com a graça de Deus, para que entre nós também possa existir essa unidade. Que nós, Igreja de Itapeva, Diocese de Itapeva, que nós, Igreja Paróquia São Paulo Apóstolo, que nós sejamos todos um só, uma só alma, um só coração, como há uma passagem na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. E que nós possamos viver essa oração que Jesus fez ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós quem? Jesus o Pai e Jesus. Poderíamos incluir, é claro, também o Espírito Santo, a Trindade Santa, a Trindade de amor, onde há a mais perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.